Vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo nossa primeira videoaula desse tópico aqui, tópico muito importante para o ensino da matemática, que é o chamado operações básicas, operações elementares, aquelas operações que, para que nossos conteúdos mais avançados surjam, temos que aprender as básicas. Quem são essas operações básicas? A mais simples de toda, a adição, um sinalzinho mais, né? Depois, a subtração, também pode ser chamada operação inversa da adição, símbolozinho ou menos. Depois, a multiplicação. Até o quinto ano a gente usa muito o pontinho, né? Desculpe, o xizinho. Agora, para o sétimo ano em diante, a gente vai usar muito o pontinho. E por fim, a mais famosa e a mais fácil, não concordam comigo, que é a divisão. Que o símbolo, em vez de ser um pontinho, vai ser, dois pontinhos. Tem gente que coloca um traço no meio também, mas tanto faz. Beleza? Vamos lá, nossa videoaula com a resolução de exercícios envolvendo as operações básicas, que são essas quatro aí. Vamos lá. Jogando duro. Uma companhia aérea produz um programa de fidelidade segundo o qual os clientes acumulam pontos ao dar preferência para ela em suas viagens, podendo trocá-las no futuro por passagens aéreas ou descontos. Tranquilo? De acordo com a promoção vigente, Joaquim, que participa desse programa, deseja adquirir uma passagem aérea dessa companhia utilizando seus pontos acumulados e foi informado de que, para isso, precisaria, ó que lindo, o que ele precisa? Ele precisa ter quantos pontos? 33.684 pontos. Ele verificou que já possuía, quanto é que ele possuía? 18.945 pontos acumulados em sua conta. Quantos pontos, quantos pontos Joaquim ainda precisa acumular em sua conta para adquirir essa passagem aérea? Então vamos lá. Esse é um tipo de questão que tem um texto grande, só que a pergunta é bem clara. Só que talvez um ou outro se atrapalhe porque os números são grandes. Aí qual é o macete para você conseguir raciocinar e entender que operação você vai utilizar? Simples, use números pequenos. Eu fui no mercado, comprei uma coisa que eu preciso de R$5. Vou dar um exemplo mais simples. Eu preciso de R$5 para ir no mercado, para comprar alguma coisa. Só que eu só tenho 2. Se eu preciso de R$5 para ir no mercado e só tenho 2, a pergunta é: quanto é que falta para eu ir no mercado? Falta 3. Aí eu te pergunto, qual foi a operação que você usou? Subtração. 5 menos 2 é o que eu preciso, mais R$3. Então, qual é a operaçãozinha que a gente vai usar? Subtração. Então, a gente só vai subtrair aqui, bem simples. 33.000, cadê? 684 menos 18.945. Tranquilo? Vamos lá. 4 pode tirar 5? Não. Pega emprestado, né? O 8 fica 7. O 4, 14. 14 tira 5, 9. 7 pode tirar 4? Pode. Fica quanto? 3. 6 pode tirar 9? Não. Pega emprestado. O 3 fica 2. O 6, 16. 16 tira 9? 7. 2 pode tirar 8? Não. Pega emprestado. O 3 fica 2. O 2 fica 12. Opa. 12
tira 8, 4. 2 tira 1, 1. Então, quantos pontos ele precisa? 14.739. Beleza? Tranquilo? Questão de subtração bem simples, bem rápida. Entretanto, precisa de um pouco de interpretação. Segredo: utilize números pequenos para você raciocinar e tentar verificar que operação é. Beleza? Vamos lá. Próxima. No mês de janeiro foi feita uma liquidação. Liquidação em uma loja. Espero que todo mundo lembre o que é liquidação. Liquidação é quando você pega um preço de algo que durante um período você vendia tal coisa, por exemplo, R$100, só que você não consegue mais vender ele por R$100. Aí o que você faz? Você faz uma liquidação, que é pegar aquele preço que era R$100 que você não vai conseguir mais vender, por exemplo, e diminuir o preço. Se você diminui, você vende. Então, liquidação é uma coisa que era 100 agora está por 80, certo? Então, liquidar significa diminuir o preço. Com que objetivo? Com que consiga vender. Por exemplo, na época de fim de ano, se você for comprar roupa, a roupa está muito cara. Porque é um período que as pessoas vão para as lojas para comprar as roupas. Entretanto, o mês de janeiro, todo mundo já gastou o que tinha que gastar comprando suas roupas de fim de ano ou outros tipos de roupa. Só que o pessoal que trabalha em lojas continua trabalhando. Aí o que é que os donos fazem? Porque tem pouca procura das lojas. O que faz? Fazem descontos, liquidam o preço das roupas. Então, é isso que significa liquidar. Baixar o preço. Um rapaz comprou, cadê? Duas calças de R$94 cada uma. Aí você repara e pensa, ele comprou duas calças, 94 cada uma, já vou saber quanto é que ele vai ter que pagar pela calça. Então eu posso fazer 94 mais 94, ou como ele comprou duas de 94, fazer nossa conta de vezes, né? Por que eu vou fazer de vezes? Porque se ao invés de fosse duas calças, fosse 15 calças, você ia gastar 15 lias para armar a conta. Então, toda vez que você tiver um número que você está somando ele mesmo, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 15 mais 15 mais 15 mais 15, você transforma essa conta de somar e multiplicar. Beleza? Se você for somar 15 com 15 com 15 7 vezes, você faz 15 vezes 7. Aqui é só 94 vezes 2, porque só foram duas calças. 4 vezes 2, 8. 9 vezes 2, 18. Depois, 3 camisas de R$65 cada uma. Então, 65 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 5 vai 1. 6 vezes 3, 18. Com 1, 19. Um tênis de R$125. Então, vai ficar 125 vezes 1, que é o próprio 125. Precisava fazer essa conta? Não, é só para garantir. Um boné e uma sandália de R$49 cada um. Então ele comprou duas coisas, cada uma de R$49. Então a mesma coisa de 49 vezes 2. 9 vezes 2, 18. 8 vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Desse total, o rapaz pagou R$156 à vista. Então, nem vou ler o restante, porque eu preciso saber primeiro qual é o total. Para eu saber o total, eu tenho que juntar tudo. Então, vamos fazer conta de que agora? De mais. Porque juntar tudo, os números são diferentes, eu não posso multiplicar, então eu tenho que somar. Vou somar logo. 195 mais 188 mais 125 mais 98. 5 mais 8, 13. 13 mais 5, 18. Mais 8, 26. 6, 1, 2. 9 mais 2, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 2, 21. 21 mais 9, 30. 0 vão 3. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Então, qual é o total? 606. Desse total, o rapaz pagou, 156 à vista. Então, se ele já pagou isso, você vai ter que fazer o que com esse 156? Tirar.
Porque esse já está pago. Então, tirar é conta de quê? Menos. Quem menos quem? 606 menos 156. 6 tira 6, 0. 0 pode tirar 5? Não. Pega emprestado. 6 fica 5. E o 0, 10. 10 tira 5, 5. 5 menos 1, 4. Então, qual é o valor que sobrou que ele tem que pagar? 450. E com esse 450, ele fez o quê? Dividiu em 3 vezes. E a pergunta é qual o valor de cada uma dessas parcelas? Então, agora tem que dividir, né? 450 dividido por 3. 4 dividido por 3, 1. Aí você vai perguntar, por que é 1? Porque 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E eu quero chegar no 4 ou próximo do 4. Então não é 2. É o anterior, que é 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar em 4, 1. Desce o 5. Formou que número? 15. Aí você vai para a tabuada do 3. 3 vezes quanto que é 15? 3 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Para chegar em 15, 0. Desce o próximo número. Formou que número aqui? 0. Dividido por 3, 0. 0 vezes 3, 0. Para 0, 0. Então, qual é o valor de cada uma dessas parcelas? Pense comigo, qual é o valor? 150 reais. Beleza? Então, essa é a pergunta. Uma questão que também precisava de muita continha, mas é uma questão que, se você pensar com calma e fazendo passo a passo, como nós fizemos, todo mundo consegue. Beleza? Próxima. No supermercado Preço Ótimo, a manteiga é vendida, é vendida em caixinhas de 200 gramas. Aí a pergunta é, para levar para casa 2 kg de manteiga, Maria precisaria comprar... Aí faltou digitar aqui. Precisaria comprar quantas caixinhas? Então a história é a seguinte, ela quer levar quanto? 2 quilogramas. Aí você tem que lembrar que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Pode ser, por que você está transformando em gramas? Porque cada caixinha tem, 200 gramas. Então, por isso que eu preciso transformar. Ou seja, 2 quilos é a mesma coisa de 2.000 gramas. Beleza? Então, a pessoa precisa levar 2.000 gramas. Só que essas 2.000 gramas estão divididas em caixinhas, cada uma contendo 200 gramas. Então, qual é a continha que a gente tem que fazer? Na verdade, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar, quantas 200 gramas cabem em 2.000? Então, é mais uma conta de dividir. Então, 2.000 dividido por 200. Como eu estou fazendo conta de dividir, esses zeros aqui, você pode eliminá-los. Não precisa para nada. Beleza? Então, você pode cortar. Agora, lembrando que você só pode cortar a mesma quantidade do dividendo e do divisor. Aí a conta fica bem fácil, né? Inclusive, pode fazer direto. 20 dividido para 2, 10. Então, a pessoa precisaria levar 10 caixinhas. Tranquilo? Vamos lá, próximo. O preço de uma TV LCD 40 polegadas custa à vista R$ 1.699. E a prazo custa R$ 1.985,50. Antes de continuar a leitura, só fazer uma observação. À vista significa que a pessoa paga na hora. E existem 2 maneiras de se pagar à vista. No cartão, através do processo chamado débito em conta. Débito em conta, o dinheiro sai da sua conta diretamente e vai para outra. Ou como você vai pagar no dinheiro. Essas são as 2 maneiras de você pagar alguma conta à vista.
A prazo significa que você vai passar no seu cartão no chamado crédito. Então, você só vai pagar o determinado valor que você comprou a prazo quando vier o boleto do seu cartão informando que você tem que pagar aquela conta. Beleza? Então, à vista é quando você paga no débito em conta ou no dinheiro. E a prazo é quando você paga no cartão no crédito. Beleza? Aí a pergunta é: o juro que se paga na compra do aparelho a prazo vamos lá, mais uma observação. O que é o juro? O juro é o que a pessoa paga a mais por uma determinada compra. Por exemplo, peguei emprestado de uma pessoa R$100. E eu disse: eu vou te pagar lá no final do mês. Você pode me emprestar? Pode. Só que a pessoa vai dizer: pode, mas lá no final do mês você vai me pagar 120. Significa que você pagou quanto a mais? 20 a mais. Esse 20 é o valor do juro. Então, como é que a gente encontra o valor do juro? Se a pessoa emprestou 100 e teve que pagar 120, a pessoa pagou a mais 20. Como é que você encontra esse 20? Subtraindo. Então, é mais uma conta de subtração. 1985,50 menos 1699. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. Ó, a vírgula. 5 pode tirar 9? Não, pega emprestado. 8 fica 7. O 5 fica 15. 15 tira 9, 6. 7 pode tirar 9? Não, pega emprestado. Beleza. 7, 17 tira 9, 8. 8 tira 6, 2. 1 menos 1, 0. Então, quanto é que essa pessoa vai ter que pagar de juros? R$286,50. Tranquilo? Vamos lá, próxima. Numa festinha ficou combinado que os rapazes levariam os salgados e as moças levariam os doces. Os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. As moças, por sua vez, levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas. Podemos afirmar que, letra A, os rapazes e moças levaram a mesma quantidade de salgados e doces? Eu poderia responder essa? Poderia, se eu soubesse quantos rapazes levaram e quantas moças levaram. Para eu saber quanto cada uma dessas pessoas levaram, eu tenho que fazer o quê? Juntar. Juntar é conta de quê? Mais. Então, vou colocar aqui rapazes e vou somar. Somar quem? 115, 102, 98. 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. 5 vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 9, 11. 1 vai 1. E 1 mais 1 mais 1, 3. Então, os homens levaram 315. Agora, as moças. As moças levaram quanto? 107 mais 104 mais 96. 7 mais 4, 11 mais 6, 17. 7 vai 1. 1 mais 0, 1 mais 0, 1 mais 9, 10. 0 vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, os homens levaram 305 e as moças... Desculpe. Os homens levaram 315 e as mulheres 307. Então, a letra A podia ser verdade. Os rapazes levaram a mesma quantidade de salgados. Desculpe. Os rapazes e moças levaram a mesma quantidade de salgados e doces? Não. Falso. Letra B. No total, eles levaram 622 salgados e doces. Como é que eu preciso saber? Como é que eu posso garantir que a letra B está certa? Mais uma vez, somando. Somando quem? 315 mais
307. 5 mais 7, 12. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. Opa! Essa é verdade. Letra C. Os rapazes levaram menos alimentos do que as moças? Não. Por quê? 315 é maior que 307. Então, a letra C também é falsa. E a letra D. As moças levaram 65 unidades a mais. Será que foi 65 a mais? Não. De 307 para chegar em 315, são 8. E outra coisa, também não poderia ser as moças, porque as moças levaram menos. Então a letra D não é só falsa, como é muito falsa. Então a resposta é letra B. Próxima. Paulo quer fazer uma viagem de cerca de 300 quilômetros. Seu carro faz, em média, 300 quilômetros com cada litro de gasolina. Quantos litros de gasolina, no mínimo, o tanque do meu carro deve ter para que eu possa fazer essa viagem? Essa é a pergunta. Isso aqui desconsiderem, porque não tem alternativas. Vamos lá. Para fazer essa viagem, ele precisa de percorrer 300 quilômetros. E ele disse que o carro dele faz, em média, 13 quilômetros por litro. Então a pergunta é: quantos litros eu tenho que colocar para que meu carro faça essa viagem? Beleza? Só que a resposta vai ser um número inteiro. Porque eu não vou pedir para colocar tipo 5 litros e meio. Eu vou pedir para colocar ou 5, ou 6, ou 7 e por aí vai. Então vamos lá. 300 dividido por 13. Como é um número relativamente grande, vamos fazer a tabuadazinha. 13 vezes 1, 13. Lembrando que a gente vai dividir o primeiro número aqui maior que 13, que é o 30. Não chegou. 13 vezes 2, 26. Também não chegou. 13 vezes 3, 39. Passou. Então, quanto é 30 dividido por 13? 2. 2 vezes 13 dá 26. 26 para chegar em 30, falta 4. Desce o 0. 40 dividido por 13, eu já tenho 39 aqui. Só vou garantir que vai passar, vezes o 4. E realmente passa, porque vai dar 52. Então, 40 dividido por 13, 3. 13 vezes 3, 39. Para 40, 1. Então, presta atenção. Tem mais algum número para baixar? Não. Então, isso aqui é o resto. Então, a história é a seguinte. Até agora, eu tenho quantos litros aqui? 23 litros, né? 23 litros. Eu vou conseguir fazer a viagem? Não, porque vai sobrar esse quilômetrozinho aqui, Então, como eu disse que eu vou sempre colocar um número natural, 23 litros não vai dar, porque vai sobrar um restinho ainda. Então, eu tenho que colocar mais 1 litro no meu tanque. Então, eu vou precisar de quantos litros para fazer minha viagem? Eu vou precisar de 24 litros. Pegadinha essa questão. Porque aqui, como não tem mais número para baixar, esse 1 é o resto. Mas eu ainda preciso de mais 1 quilômetro para chegar no meu local. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais 1 litro. Então, por isso que a resposta é 24. Tranquilo? Vamos lá, próxima questão. A mãe de Ana Cristina pediu que ela organizasse seus livros. Como Ana Cristina é uma boa leitora, verificou-se que ela havia verificou que havia 294 livros espalhados pela biblioteca. Ana Cristina quer organizá-los em estantes de 7 prateleiras. Então, vai ter uma estante, que essa estante terá, ao todo, 7
prateleiras. Se Ana Cristina dividir o total de livros pelo número de prateleiras, saberá quantos livros deve colocar em cada prateleira. Quantos livros deverão ser colocados em cada prateleira? Questão bem simples envolvendo divisão. 294 dividido por 7. A palavrinha mágica veio aqui para descobrir qual era a operação. Dividir. Vamos lá. Qual é o primeiro número que a gente veio dividir por 7 aqui? 29. Tabuada do 7. 7 vezes 1 é 7. Vezes 2, 14. Vezes 3, 21. Vezes 4, 28. Vezes 5, 35. Vezes 5 passou, então você pega o anterior, 4. 4 vezes 7, 28. Para chegar em 29, 1. Desce o 4. 14 dividido para 7, 2. 2 vezes 7, 14. Para chegar em 14, 0. Então, quantos livros deverão ser colocados em cada prateleira? Em cada prateleira deverão ser colocados 42 livros. Questão bem simples envolvendo operações de forma direta. Próxima. Uma chácara vende a sua produção de uvas em caixas de 9 kg cada uma. Beleza? Uma chácara vende a sua produção de uvas em caixas de 9 kg cada uma. Sabendo que a produção da chácara foi de 5.913 kg, o número de caixas obtidos foi... Então, de novo, a pergunta é, eu tenho isso. Estou dividindo por 9 em 9. Então, a pergunta é, quantos 9 cabem em 5.913? Mais uma atividade envolvendo que conta divisão. Porque eu quero saber o número de caixas. Vamos lá, qual é o primeiro número que eu vou dividir por 9? 59. Ô Tiago, por que não é 5? Porque 5 é menor, não pode. Pega o primeiro maior que 9. Então o primeiro maior que 9 é o 59. Tabuado do 9. 9 vezes 1, 9, não pode. Vezes 2, 18, não pode. Vezes 3, 27, não pode. Vezes 4, 36, também não pode. Vezes 5, 45, também não pode. Vezes 6, 54, está bem perto. Vamos tentar o próximo. Vezes 7, 63. Passou. Então não é vezes 7, é vezes 6. 9 vezes 6, 54. Para chegar em 59, 5. Desce o próximo número. 1. 51 dividido por 9, a gente acabou de fazer a conta. A gente já chegou no 63, então vai ser alguma coisa antes. O vezes 6 deu 54. O vezes 5 deu 45. Então o mais próximo é o 5. 5 vezes 9, 45. Para chegar em 51, 6. Desce o 3. 63 dividido por 9, a gente acabou de ver. 9 vezes quanto que dá 63? 9 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Para chegar em 63, 0. Então, quantas caixas eu vou precisar? 657 caixas. Tranquilo, gente? Vamos lá. Próxima. Na Amazônia existem aproximadamente 2.800 espécies diferentes de peixe de água doce. Interessante, né? 2.800 espécies diferentes de peixes de água doce. Super interessante. Nunca imaginaria uma coisa dessa sem antes ter feito essa questão. Na Europa existem cerca de 200 espécies. Então, para você perceber como o nosso Brasil, né, na nossa Amazônia, tem mais espécies de peixes de água doce do que na Europa. Muito mais, 2.800, na Europa são 200, que é uma grande quantidade. Mas no Brasil é muito mais. Assinale a alternativa, também desconsiderem isso de alternativa, que apresenta quantas vezes
a Amazônia possui o total de espécies da Europa. Então, não sei se você lembra lá no início que eu falei de operações inversas. A operação inversa da adição é a subtração, ou vice-versa. A operação inversa da adição é a subtração e a da subtração é a adição. Por quê? Exemplo, quanto é 6 mais 2? 8. Quanto é 8 menos 2? 6. Então, por isso que é inversa. Já a operação inversa da multiplicação, ó, é a divisão. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Por quê? Porque 6 vezes 2, ó, é 12. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Ou 12 dividido por 6 é igual a 2. Ou 8 menos 6 é igual a 2. Por isso que se chama de operação inversa. Veja isso aqui, que é só para explicar. Então ele quer saber quantas vezes a Amazônia possui uma total de espécies maior que a da Europa. Eu não vou usar conta de vezes, eu vou usar a operação inversa da vezes, que é a divisão, porque eu quero saber quantas vezes que é maior. Eu não quero saber quanto é essa vezes essa. Então, por isso que eu vou usar a minha operação inversa. Então, 2.800 dividido por 200. Lembra do zerinho que eu posso cortar para facilitar a minha vida? 2 pode dividir por 2? Pode. Porque eu só posso dividir um número se ele for maior ou igual. E se ele for igual, é dar 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Observação, ele tem que ser maior que 0. Então, 1 vezes 2, 2. Para chegar em 2, 0. Desce o 8. 8 dividido para 2, 4, né? 4 vezes 2, 8. Para 8, 0. Então, ó, na nossa Amazônia existem 14 vezes a mais espécies que na Europa. Próxima questão. Da rodoviária de uma cidade partem 3 linhas de ônibus. Os horários de cada linha são apresentados na tabela abaixo. Observando as informações da tabela, é correto concluir que ônibus das 3 linhas partirão juntos do terminal às... Pronto. Então a ideia é a seguinte. Tem um ônibus da linha 1, um ônibus da linha 2 e um ônibus da linha 3. O primeiro horário desse é às 6 horas. Opa! O desse aqui é às 6h30 e o desse aqui é às 7. Aí a história é a seguinte. Existe um horário, ou uns horários, em que as 3 linhas vão sair ônibus exatamente ao mesmo momento. Aí a pergunta é, que horário é esse? Então a história é a seguinte. O primeiro horário aqui não é às 6, e ele parte de quanto em quanto tempo? De 12 em 12 minutos. Então qual seria o próximo horário? Seria 6 horas e 12 minutos. Depois, 6 horas e 24 minutos. E por aí em diante. Desse daqui não é 6h30, o próximo seria o quê? 6h30 mais 15, que vai dar 6h45. Depois seria o quê? 6h45 mais 15, que daria 6h60, mais 60 minutos é 1 hora, então seria às 7 horas. Esse outro aqui não é 7 horas, mas depois seria o quê? 7 horas e 10 minutos. Depois, 7 horas e 20 minutos. Aí a nossa ideia é fazer essa conta aqui. Fazer um por um, até conseguir encontrar um horário comum aos 3. Só que a história é a seguinte. Você não sabe que horário vai ser isso. Só que existe um padrão aqui, ó, que é de 12 em 12, 15 em 15, 10 em 10. Então existe uma operação que dá para descobrir um horário em comum. Que ó, ele não vai de 12 em 12, ó, 12 mais 12 mais 12.
o outro, né, 15 mais 15 mais 15. Isso é uma operaçãozinha que você dá para descobrir. Essa é uma operaçãozinha que envolve multiplicação, mas que você pode fazer através de uma fatoração simultânea, que é o chamado MMC. MMC de quem? De 12, 15 e 10. Vamos fazer? Depois eu explico o raciocínio para continuar. 12, 15, 10. Vai por 2, 6, 15, 5. Vai por 2 de novo. 3, 15, 5. Vai por 3. 1, 5, 5. Vai por 5, que vai ficar 1, 1 e 1. Multiplica agora, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Beleza? Então, o que é que significa esses 60 minutos? Significa que será um horário em comum, para que esses horários sigam os mesmos. Ó. Por exemplo, se os 3 ônibus saíssem às 6 horas, aí esse aqui é de 12 em 12, esse aqui de 15 em 15, e o terceiro de 10 em 10. Depois de 1 hora, eles chegariam a um horário em comum. Só que a gente não tem esses horários em comum. Então, ó, presta atenção. Qual é a história aqui? Esse primeiro não sai junto às 6 horas. Ah, e uma observação também muito importante. Ó. 60 minutos é a mesma coisa de 1 hora. Então, esse primeiro ônibus não sai às 6 horas. Depois eu percebo que o horário em comum é depois de 1 hora. Então, vai existir um ônibus que vai sair às 7 horas. Aqui o segundo ônibus. O segundo ônibus, ó, não parte de 15 em 15. Então, 15 mais 15, 30. Então, ó, o segundo ônibus vai ter um horário, que o primeiro não é 6h30. Então, o terceiro dele vai sair às 7 horas. Beleza? E também o terceiro ônibus aqui, por acaso, o primeiro dele sai às 7 horas. Pronto. Eu sei que às 7 horas vão sair, ó, 3 ônibus dessas 3 linhas diferentes. Beleza? Então, ó, observando as informações da tabela, é correto concluir que os 3 ônibus das 3 linhas partirão juntos do terminal às 7 horas. Então, no primeiro horário desse ônibus da linha 3, sairão os 3 juntos novamente. Aí a pergunta poderia ser: qual seria o segundo horário que partem os 3 juntos novamente? Seria depois de 1 hora. Então, nesse primeiro horário aqui, ó, que é de 7 horas, que partem os 3 simultaneamente, depois vai acontecer o quê? Só depois de 1 hora. Depois de mais 1 hora. Então, é 7 horas, que seria o primeiro horário para saírem os 3 juntos, depois de 1 em 1 hora. Então, mais uma vez, observando as informações da tabela, é correto concluir que os 3 ônibus das 3 linhas partirão juntos no terminal o primeiro horário seria às 7. E depois de 1 em 1 hora. Correto? Vamos lá, próxima questão. Essa foi a questão mais interessante da nossa lista. Um aparelho de som cujo preço à vista é de R$ 680, ó, lembra do conceito de à vista, será vendido em 5 parcelas,
sendo uma entrada de R$ 80 e mais 4 prestações iguais sem juros. O valor de cada prestação é de... Então vamos lá. Qual o valor à vista? 680. Só que esse cara comprou em 5 parcelas. Ele deu uma entrada de quanto? 80. Então vou tirar esse valor que ele já deu. Então 680 menos 80. Não preciso colocar esse vírgula 00 não, viu? No final eu coloco ele de novo. 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. Desce 6. Então o que é que ele vai fazer com esses R$ 600 que ele ainda falta pagar? 4 prestações sem juros. Aí a pergunta é qual o valor de cada prestação? Vou fazer o quê? Dividir. 6 dividido por 4, 1. Por que não é 2? Porque 2 vezes 4 é 8. Passou. Então é 1. 1 vezes 4, 4. Para chegar em 6, 2. Desce o 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, 0. Desce o outro 0. 0 dividido por 4, 0. Para 0, 0. Então, qual é o valor de cada prestação? Ó, eu não tirei o 0 aqui? Coloco de novo. R$ 150. Beleza? Próxima questão. Na loja de informática, durante o dia foram vendidas as embalagens de CD que faltam na caixa. Então, ó, é que a gente tem que pensar o seguinte: essa caixa estava lotada e foram vendidos os que não tem mais aí. Beleza? Cada embalagem de CD custa R$ 6. Quanto receberam pelas embalagens vendidas nesse dia? Então, o primeiro passo é saber quantas embalagens tem, né? Então, se você prestar atenção, ó, aqui tem quantas? 4. Aqui tem quantas? 4 também. E aqui tem quantas? 3. Dá para eu descobrir o número de caixas total sabendo essa quantidade aqui? Sei, é só multiplicar, né? 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 3 vezes 1 é 3. Com 1, 4. Então, ao todo tem 48. Só que agora eu preciso saber quantas caixas tem ao todo. Então, ó, se você prestar atenção nessa linha aqui, ó, de baixo, tem 4 aqui, 4 aqui. 16. Ó, aqui só tem 3 fileirinhas completas. Ó, então 3 vezes 4, 12. 12 com 1, 13. E aqui em cima só tem 2 aqui e 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Pronto. 16 mais 13 mais 4. 6 mais 3, 9 mais 4, 13. Vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Como eu tenho 48 caixas ao todo e ainda sobraram 33, foram vendidas quantas? 48 menos 33. 8 menos 3, 5. 4 menos 3, 1. Então foram vendidas 15 caixas. Só que cada um custou quanto? 6. Então vai fazer o quê? 15 vezes 6. 15 vezes 6, 30. 0, vão 3. 6 vezes 1 é 6. Com 3, 9. Então foram vendidos 15 caixas, cada uma a R$ 6. Então foi recebido quanto? R$ 90. Beleza? Próxima questão. Camila resolveu aproveitar as ofertas da semana de uma loja de departamentos. Comprou à vista uma unidade de cada mercadoria. Quanto Camila economizou em relação ao preço normal? Então vamos lá, ela comprou um micro-ondas e um fogão. Ela comprou por quanto? 359, 389. Vou ver quanto é que ela pagou, beleza?
399, 359. Vou somar. 9 mais 9, 18. 9 mais 1, 10 mais 5, 15. 3 mais 3, 6 com 1, 7. Acabou aí? Não. Porque eu quero saber quanto ela economizou. Esse aqui é o valor que ela pagou. Então vamos lá. A pergunta é: quanto ela pagaria se não tivesse o desconto? Somo de novo. 549 mais 449. 9 mais 9, 18. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. 5 mais 4, 9. Pronto. Ela pagaria isso. Só que eu pergunto quanto ela economizou. Aí eu preciso saber a diferença. Diferença é conta de menos. 8 menos 8, 0. 9 menos 5, 4. 9 menos 7, 2. Então, ela economizou quanto? R$240. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Então, agradeço a todos que tenham visto. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas na nossa primeira lista de exercícios. Na verdade, primeira e segunda lista de exercícios envolvendo as operações básicas. E qualquer dúvida pode deixar no comentário do nosso canal, que nos próximos vídeos eu vou esclarecer outras dúvidas e posteriormente novos assuntos. Grande abraço, fiquem com Deus e tchau!